Salve, salve galera, tá começando mais um Podzão, o nosso podcast de esportes aqui do portal Roma News. Esse é mais um produto RomaCast, que você confere no Spotify em formato de áudio e também no YouTube em formato de videocast. E hoje, dia 25 de novembro, se minha voz falhar, não estranhem, porque eu gritei muito ontem no Jogo do Brasil aqui na redação. A gente está gravando depois da primeira vitória do Brasil nessa Copa 2-0 diante da Sérvia. E hoje, dando continuidade à nossa série de entrevistas aos candidatos à presidência do Paysandu Esporte Clube, eu e o Júnior. Fala, Júnior, tudo bom? Tudo bem, Alexandre. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aí. Bora encerrar essa série, né? É exatamente, nosso último entrevistado, o atual presidente e candidato à reeleição do Papão, Maurício Ettinger. Maurício, muito obrigado por ter vindo até aqui, disponibilizado um tempo para falar sobre esses 2 anos de mandato e as suas propostas para os próximos 2 anos, caso eleito. Legal, boa tarde, prazer é meu de estar aqui. Estamos à disposição sempre de vocês. Hein? Exatamente. A gente tinha combinado aqui em off de fazer a entrevista em 2 partes. Primeiro falando do que foram esses teus primeiros 2 anos como presidente do Paysandu e das tuas propostas sobre a eleição propriamente dita para os próximos 2 anos. O Paysandu, no próximo dia 7 de dezembro, elege o candidato para o próximo biênio, né? Tu encerras esse mandato com um título do Parazão, campeão da Copa Verde agora recentemente. A gente até trouxe o João Vieira aqui, que foi, digamos assim, o herói, né, dessa conquista naquele jogo histórico contra o Vila Nova. Qual que é o balanço que tu faz desses 2 anos de gestão do presidente Maurício Ettinger? Olha, o balanço, lógico que não é muito bom, porque o objetivo principal a gente não atingiu. Né? Então, 2 anos aí de tentativa de subir, frustrante, muito frustrante, mas por outro lado consciência limpa, que a gente sabe que trabalhou o máximo que deu, com o que tinha na mão, e infelizmente não deu. Primeiro ano, como você falou aí, título da Copa do Campeonato Paraense, a gente entrou bem com o pé direito, fez uma campanha razoável aí para a Série B, da Série C, para tentar o acesso para a Série B. E infelizmente a gente fez um turno final lá muito ruim. Corrigiu algumas coisas para o outro ano, mas de novo, Campeonato Paraense, fizemos uma campanha boa no Campeonato Paraense. Acho que perdemos um jogo, parece. Então foi uma campanha muito boa. Paraense, chegamos na final contra o Remo, perdemos de aquele jogo lá no Bainão, que foi onde a gente realmente saiu. Depois fizemos um jogo de primazia contra o Remo na Curuzu, que foi aplaudido até pelos remistas aí. Mas infelizmente quem ganha, fica na imagem quem ganha. Então o Remo foi campeão merecidamente, o Paysandu ficou em segundo lugar. E fizemos uma Série C desse ano muito boa na primeira etapa. Então conseguimos trazer a torcida para perto, sempre lembrando que a gente passou 2 anos de pandemia, sem público, sem ninguém, comendo pão que o diabo amassou. Mas fizemos uma Série C boa no primeiro turno e de novo pecamos no turno final. Aí identificamos mais problemas, problema psicológico muito grande, mas montamos um elenco bom e que infelizmente a gente não conseguiu o acesso. E por fim veio uma recompensa aí que foi a Copa Verde, lembrando que em 2021 a gente quase não, a gente ficou participa, não participa, mas como era um torneio de CBF, o Paysandu, pelo tamanho do Paysandu, tinha a obrigação de participar. Mas ficamos temerosos de pegar o Remo desfalcado. No jogo do Remo a gente não tinha zagueiro para jogar, eu lembro direitinho, foi um sufoco. Na hora que a gente ganhou do Castanhal, lá em Castanhal, a gente falou, porra, agora vem o Remo, o que vai ser? A gente contou nos dedos, foi pegando 11 jogadores, mas pô, a gente se sentiu na obrigação, era um campeonato nacional, regional, nacional pela CBF, a gente se sentiu na obrigação de participar. E esse ano de novo, mas a gente já se preparou desde o começo do ano, já fizemos contratos com gatilho para renovar, então a gente já veio preparado em função do que a gente tinha passado em 21, aí conseguimos renovar praticamente com todo o elenco, e a gente tinha certeza que ia fazer uma Copa Verde excelente. Era obrigação nossa chegar na final, isso nós vendemos a todo momento, é obrigação nossa chegar na final. E na final é aquilo lá, Deus premia quem trabalha bem. Então a gente foi premiado, o João Vieira saiu como herói. Na hora que o João Vieira fez aquele gol, eu tinha certeza que a gente ia ser campeão. O Paysandu já passou por isso outros anos.
tomar um gol, aquele roubado do Náutico no finalzinho, ou do Cuiabá, mas na hora que um time toma um gol, no último segundo, o psicológico vai lá embaixo, então a chance toda era nossa e foi como aconteceu, veio a premiação. Então 2 títulos aí, primeiro ano Paraense, segundo ano Copa Verde, mas frustrante porque o acesso não veio. Então agora, trabalhando com tudo aí para a gente reformular e com certeza ir atrás do acesso. Agora, Maurício, a tua gestão, ela teve 2 lados assim dentro de campo, que eu considero, na minha opinião, na minha visão. Em 2021, parece que não sofreu muito com o técnico, né? Veio o Itamar, saiu o Itamar, veio o Vinícius Eutrópio, saiu ele, veio o Roberto Fonseca e terminou o ano com o Hilton Bezerra de auxiliar de técnico interino. Para esse ano não, foi o Márcio Fernandes de janeiro até agora, novembro. E também a questão de elenco. O Paysandu esse ano fez um investimento pesado para ter um elenco bom para disputar toda a competição. Nos 2 anos não teve o acesso. O que faltou para esse Paysandu, na tua visão, ter esse acesso, já que esse ano foi feito investimento maior e teve uma estabilidade mais em relação ao treinador? Bem observado. A gente veio corrigindo, como eu falei, a gente corrigiu algumas coisas do primeiro ano para o segundo. Essa troca de técnico foi alguma coisa que sacrificou muito o Paysandu. Então a gente identificou que não adianta ficar trocando técnico. Não sei se a gente tivesse continuado com o Itamar o ano passado, se teria sido melhor, talvez. Mas a gente viu que essa quebra de continuidade é muito prejudicial no Paysandu. Então foi uma das coisas que a gente corrigiu esse ano. Vamos bem ou vamos mal, mas vamos tentar jogar o ano inteiro com um treinador só. E foi o que a gente perseguiu e ficou contente com isso. Segunda coisa, a gente, como eu falei, a gente procurou, o ano passado a gente fez um primeiro elenco mais fraco para jogar o Paraense e depois no Brasileiro a gente aumentou. A gente viu também que se a gente conseguisse ir um pouco atrás de um fôlego maior, para ter um time treinando desde o começo, um time que seria o time já para o Brasileiro, seria melhor. Foi outra coisa que a gente corrigiu e o resultado foi muito bom. Então é isso, Júnior. Corrigindo as falhas para a gente chegar no objetivo principal. Então, já identificamos falha de ter alguém psicológico, talvez, tratar o psicológico o ano todo, os jogadores, pode ser alguma coisa que nós vamos investir esse ano, pode ser outra coisa que tenha falhado no final dos campeonatos. Então é isso, buscando corrigir as falhas para chegar no objetivo principal. Isso tudo nós estamos falando só de futebol da gestão, né? O Paysandu, ele tem alguns jogadores com contratos longos, né? Um deles é o Marlon. E aí tem algumas procuras de outros clubes por ele. Como está essa procura? O Marlon, o torcedor pode ficar tranquilo que o Marlon vai permanecer na Cruzul para o ano que vem? Olha, a gente está com 2 ou 3 propostas aí para o Marlon. Na verdade, o Marlon a gente tem 80% do Marlon de cota do Paysandu, direito econômico do Paysandu. Então a gente tem interesse em valorizar a prata da casa, que hoje é da casa, para a gente ter um resultado melhor. O ano passado a gente teve uma oferta do Marlon por 2 milhões de reais, mas para ir para a Arábia. A gente rejeitou porque a gente acreditava que ele era a peça fundamental ao processo. E a gente não podia, numa época daquela, nas vésperas de entrar a fase final, a gente liberar o Marlon. Então, foi escolha certa, foi errada. Deixamos de entrar um dinheiro para o clube, mas a gente acreditava que ele seria fundamental ao processo. Temos umas propostas para esse ano, queremos valorizar o passe dele e estamos estudando se a gente manda ele para o Paulista no primeiro semestre, depois volta para a Série C. Na verdade, agora virou alguma coisa econômica para a gente ter, mas o Marlon é nosso até o final de 2024 e a gente está analisando com todo carinho isso. E se por acaso a gente emprestar o Marlon, vai vir alguém da altura dele, com certeza. A multa rescisória dele é de quanto? Eu acho que é 1 ou 2 milhões, alguma coisa assim. Acho que é 2 milhões. Entendi. Teve proposta dele em agosto para o Dnipro. Isso. E a gente segurou porque aí numa época daquela a gente achava que ia ser um desfalque, faltava um pouco tempo para inscrever, a gente não ia ter para inscrever. Na verdade, eu segurei essa proposta uns 15 dias e nesses 15 dias eu busquei alternativas. Então, se entrar esses 2 milhões, o que eu vou fazer? Fui atrás do Nicolas, o Goiás não liberou, como atrás de outros que tinha que ser... Se entrar o dinheiro, eu tenho que usar no futebol. Lógico que para o clube era muito bom, mas eu tinha que compensar a saída dele com alguém. Como a gente não achou, a gente acabou ficando com ele. Agora, como está começando uma edição nova, a gente está estudando. Uma pergunta que entra nas 2 partes da entrevista. Como que tu entregas o Paysandu para 2023 financeiramente?
vai entrar essa cota da CBF da Copa do Brasil, né? 1.900.000, por já entrar na terceira fase pelo título da Copa Verde. Teve aquela negociação do Nicolas com o Goiás, que entrou também uma grana. Como que está também a situação do José Aldo? Ele estava emprestado, né? Como se sai mesmo do Paysandu ou não? Como que chega a saúde do Paysandu financeiramente para 2023? Olha, a gente veio de 2 anos muito ruins. Os 2 anos de pandemia, 20 e 21, foram terríveis para o Paysandu. Então foram anos de sobrevivência. Deixar aqui até o agradecimento para o governo do estado, que se não fosse o governo do estado, o Paysandu teria sucumbido. Ou até os outros times paraenses, não tinha bilheteria, nada. Primeiro ano a gente pegou a bilheteria voltando ali para março, mas não foi um ano de bilheteria forte. Então a gente ainda sofreu os efeitos da pandemia e terminamos 0-0. Esse ano foi um ano bom financeiramente, porque começaram a voltar as bilheterias. Então a gente enxergou o seguinte: conseguimos sobreviver sem bilheteria, vamos fazer alguma coisa com bilheteria. Então a situação financeira do Paysandu é estável, a gente renegociou as dívidas tributárias, parte das dívidas tributárias, entramos num programa aí de reparcelamento, então conseguimos economizar 10 milhões de dívida tributária, a gente teve e parcelamos o resto, estamos pagando, estamos um mês atrasado aí porque acabou a bilheteria, entra o sufoco de novo. Conseguimos negociar toda a dívida trabalhista, então estamos com ela sob controle, mesma coisa, estamos entrando pedindo para o juiz para ele dar uma pausa, porque acabou a bilheteria, nós estamos entrando com sufoco. Então, nós estamos saindo financeiramente melhor do que nós entramos, porque foram anos, o segundo ano principalmente foi melhor financeiramente. Mas a gente, no geral, a gente pagou, se não me engano, 6 milhões de dívidas de outras gestões, entre trabalhista, civil, tivemos 800 mil de bloqueio, BWA, de bilheteria, de dívida de camisas antigas. O que eu posso dizer é o seguinte: nós estamos fazendo, a gente vem fazendo de 8 anos para cá, gestões que vão trazer tranquilidade para os futuros gestores do Paysandu. Nunca mais vai acontecer esse susto que nós estamos levando. A gente ter que tirar dinheiro da conta para não dormir lá, que pode ser bloqueado no outro dia. É muito ruim a gente gerir um clube assim. O que nós estamos fazendo é que os próximos que vierem nos próximos anos não sofram isso, e tenho certeza que a gente vai conseguir. A gente vem fazendo isso com o Van Dijk, Maia, Ricardo, Toni, então eu tenho certeza que os próximos vai ser mais tranquilo. Mas está sendo uma gestão dificultada pelo susto que a gente está levando. A gente tem os números que a gente vai apresentar, se não me engano foram 7 milhões nesses 2 anos que nós pagamos de dívidas de gestões anteriores. 800 a 1 milhão de bloqueio em conta. Então, para um time que gere aí 15 a 18 milhões por ano, na hora que você tem um bloqueio de 500 mil na conta, você entra em desespero, não sabe o que fazer, não sabe como vai pagar a folha. Hoje, nós estamos com os compromissos trabalhistas dos jogadores todos em dia. Atrasamos durante o ano todo, isso é motivo de orgulho e isso facilita a vinda de outros jogadores para o futuro. Atrasamos salário de jogadores, imagem, salário, uma vez, 15 dias, só, agora no finalzinho, só. Durante o ano todo nós pagamos em dia. Isso está facilitando o convite para outros jogadores esse ano. Então isso é muito importante para o Paysandu continuar com essa imagem de bom pagador. Quem saiu foi parcelado, mas a gente cumpriu os parcelamentos. Então isso está ajudando. Então financeiramente a gente fez uma gestão muito boa. Da parte administrativa, a gente está entregando todo o ativo do clube levantado. Já vai estar no balanço desse ano, alguma coisa que a gente vem perseguindo aí há 8 anos. Um portal da transparência, onde pode todo torcedor, todo sócio, pode ir lá buscar se alguém emprestou, por que emprestou e aonde foi usado. Isso está no portal. Então, se está devendo conta de luz, o que está devendo, está tudo no portal da transparência. Então, isso a gente se orgulha muito. Então, administrativamente, o Paysandu cresceu muito. Começamos a implantar um sistema em parceria agora com um patrocinador, que a gente vai ter todo o Paysandu integrado, para ser parte administrativa, parte financeira, parte de futebol integrado. Então, esse é um dos motivos da gente querer continuidade, uma parte da continuidade. Porque, na verdade, a gente não está enxergando como continuidade, porque só estou eu de continuidade. Os vices são pessoas novas, arrojadas, que ajudaram e que vêm ajudar mais. Então, esse é um dos motivos da continuidade, de não acabar alguns projetos.
porque 2 anos é muito pouco para alguém ficar à frente. A gente está com um projeto de mudar o estatuto para 3 anos, que eu acho que é o tamanho ideal para um cara ficar à frente, para poder fazer as mudanças. Primeiro ano analisa, segundo ano muda, terceiro ano consolida. Eu acho que esse é o tamanho. Então, infelizmente, o nosso ainda é 2 anos, a gente está com um estatuto ainda meio defasado, mas as coisas estão caminhando. Então, eu analiso que administrativamente, financeiramente, organizacionalmente, foram 2 anos muito bons. Mas, na verdade, foram 2 anos ruins porque a gente não conseguiu o acesso. Esse é o balanço final. Em relação ao CT, o Paysandu comprou lá o terreno em 2016, época ainda do Alberto Maia, ex-presidente. Veio o Sérgio Serra, depois o Tony Coceiro, o Ricardo Luque-Pou, e agora chegou a tua gestão e o CT ainda não tem um campo pronto. O que o Maurício tem a falar para esse torcedor que esperou e está encerrando o ano sem ter esse campo entregue? Primeiro, atitude enorme do Maia em comprar o terreno. A gente pelo menos tem um terreno, pelo menos a gente teve um terreno. Então o Maia comprou o terreno, depois veio o Tony, a gente passou 1 ano e meio atrás de licença ambiental, porque era um terreno no meio da mata, tal. Então, no fim do Tony, comecinho do Ricardo, a gente conseguiu tirar as licenças. Então tivemos 2 anos ali, o Maia comprou, 2 anos praticamente mortos atrás de licença. Aí veio o Ricardo com a pandemia, 2 anos do Ricardo com a pandemia. Então, tentando na dificuldade, ainda fizemos serviço de desmatamento, alguma coisa. Aí pegamos uma época de chuva muito grande no começo da minha gestão. E aí a gente veio em 2 anos, como eu falei, financeiramente mais tranquilo, e a gente fez muito serviço. Infelizmente não aparece, por quê? Porque a gente teve um trabalho enorme de troca de solo, o solo era muito ruim, a gente tentou aproveitar, não deu. Então gastamos uma fábula para fazer isso. Então é alguma coisa que não aparece. Então, por isso a gente sempre prometendo no campo, na hora que entrava num lugar, falava, puta, isso aqui é um pântano, não dá, vamos ter que trocar esse solo. Então, são trabalhos que não estavam previstos e que agora estão. Então, a previsão nossa é entregar primeiro semestre agora, se for a gente continuar, mas outro também acredito que vai ser assim. Entregar um campo, segundo semestre um campo. A gente já está na fase de colocar a drenagem, já começamos a colocar a drenagem superficial de um campo. Lógico que essa drenagem tem que jogar para um tronco de drenagem principal, que ainda não está feito, que demanda mais recursos, mas que a gente já começou a comprar tubo, já está fazendo. Então, a gente está agora de um jeito que a gente pode afirmar que agora é drenagem, uma camada de areia e grama. Então é alguma coisa que agora é factível, que dá para a gente ver. Certo, vamos começar a falar da eleição? Quer fazer a primeira aí, Júnior? Então, plano geral, o que o Maurício pretende com essa reeleição a presidente do Paysandu? Acabei falando alguma coisa aí no meio, mas é um grupo totalmente novo, o único que está sou eu praticamente, por acreditar que a gente vai acabar alguns projetos, por isso eu vim junto, mas na verdade o grupo que está vindo é o Roger, que é um cara muito ligado ao futebol, que entende muito de futebol e que está vindo, o Fred, que o Roger já vem de história de família toda dentro do Paysandu, então todo mundo sabe, o Raul, o irmão, o avô, então todo mundo já é, o CT tem o nome deles, então é alguma coisa que já tem histórico dentro do Paysandu. O Fred, embora seja um cara que está há pouco tempo dentro do Paysandu, mas a família dele já está há muito tempo. O pai dele, que hoje é presidente da CBB, Confederação Brasileira de Basquete, foi atleta do Paysandu, foi benemérito, ajudou muito, o ônibus do Paysandu foi ele que deu, junto com uma parte que veio daquele projeto do cinema. Então, o avô dele foi presidente do Paysandu. Então, são 2 famílias que têm história de Paysandu e são elas que vão levar o Paysandu para frente. Então eu estou ficando para acabar alguns projetos que a gente começou, para ter uma transição mais fácil, mas quem vai tocar é esse pessoal novo que está vindo aí. Então essa é a visão principal que vem por aí. Lógico que a gente tem que dar uma ênfase principal no futebol. E para isso que nós fizemos? Esse ano a gente já trouxe o Lecheva. Então a comunicação entre diretoria e futebol fluiu muito melhor esse ano. Algumas coisas que a gente, como eu te falei, que a gente vem corrigindo durante o ano. E agora a gente vai dar uma reforçada muito boa. Van Dijk, Zé Augusto, Robigol, todos vêm junto. Foco 100% no futebol. Então a gente acredita que vai ser uma força unida aí, trazer esses bons fluidos que vem do futebol. A exemplo de 2001,
que tinha renovado o técnico, que tinha renovado parte do elenco para conseguir, nós estamos no mesma toada. Então são coisas que a gente acredita que deram certo no Paysandu, pessoal que deu certo, ídolos. Esse ano de 2022 a gente conseguiu trazer a torcida para perto e a torcida tá junto com o Paysandu e vai estar junto ano que vem. Batemos 6 mil sócios aí, a meta para o ano que vem é ter 10 mil sócios adimplentes. Então a gente está botando toda a fé e a gente acha que 2023 vai ser um ano de glória para o Paysandu. Maurício, sobre aquele acordo que vocês tinham de não tentar a reeleição, tu acabaste quebrando, de certa forma, esse acordo para tentar se reeleger. Isso foi justamente para seguir nesse planejamento que tu tens de, como tu falaste, achas que 2 anos é pouco para gerir um clube do tamanho do Paysandu. Mas é justamente para continuar esse planejamento e entregar um Paysandu ainda melhor daqui a 2 anos? Deixa eu te falar, esse acordo primeiro era da Novos Rumos, foi um grupo que se formou para mudar o Paysandu 8 anos atrás. O que realmente aconteceu, está mudando o Paysandu aos poucos. Mas isso foi só na virada, então de 4 anos para cá não existe mais esse Novos Rumos. Esse acordo foi na época porque tinha muita gente que queria ser presidente. Então, olha, como tem gente que quer ser presidente, vamos deixar. Hoje já não tem mais. Tem alguns que é um projeto que vai mais ou menos contra o nosso projeto. Por isso que eu te falei, estão vindo caras novos, a gente acredita que, embora eu venha para a reeleição, é um Paysandu novo que está vindo por aí, só comigo na reeleição, e justamente para isso, para dar continuidade, fazer uma transição boa, rápida, sólida, e para dar continuidade nos projetos que não acabaram. O que é mais fácil, mais difícil, tentar se eleger ou tentar se reeleger? Rapaz, eu acho que é tentar se eleger. Porque é alguma coisa, embora eu comecei no Paysandu como primeiro ajudando, torcedor, eu sou paulista, estou aqui há 24 anos no Pará. E sempre estive dentro do Paysandu. Aí antes do Vandic me convidaram, eu vim, depois virei conselheiro, depois virei diretor administrativo, depois virei vice, agora presidente, agora, se Deus quiser, de novo presidente. Então, no começo, embora o pessoal de dentro já me conhecesse, sabia como eu trabalho, e foi mais difícil a gente chegar. Mas agora tem muita gente que está vendo que o nosso trabalho é um trabalho sério, é um trabalho esforçado, então está dando crédito mais para a gente, e eu tenho só a agradecer que está dando mais 2 anos para a gente chegar na Série A, e é o que nós vamos atrás. Agora, tu falaste ainda há pouco sobre o Vandic, o torcedor está meio confuso. O que o Vandic vai ser nessa gestão do Maurício se ele for reeleito? E também a questão do executivo. O Paysandu vai buscar um executivo no mercado? Olha, a gente está formatando o organograma do futebol. A ideia é a gente pegar o Lecheva, a gente está com uma base muito deficitária. Então a base do Paysandu é horrível. A gente veio pela pandemia, que não teve campeonatos, depois passou, graças a Deus, o Ricardo, que é nosso parceiro, entrou na federação agora, então a gente está vislumbrando um futuro melhor para o futebol paraense, vindo da federação, mais campeonatos, mais reforço na base, e o Paysandu tem que ir junto. Então a gente vai reforçar muito a base nesses 2 anos. A gente enxerga que futebol de base é fundamental. Como a gente não tinha CT, vai ter agora, é muito difícil a gente tocar base sem ter lugar para treinar. Então não adianta a gente falar, vamos fazer base, mas não tem lugar para treinar. Chega na chuva aqui, não tem lugar onde o profissional treinar, quanto mais a base. Então a primeira coisa é a gente fazer o CT e reforçar a base. Então a ideia do Vandic é ele vir como diretor de futebol. Lógico, quem me conhece sabe que eu sou um cara muito democrático, então eu delego muitas coisas, cada um toca a sua parte. Quem vai tocar tudo é o Roger, mas de comum acordo, lógico. Então nós estamos fazendo organograma, a ideia é um deles, por enquanto a gente está vislumbrando o Lecheva, mas pode ser o José Augusto, é ir para a base, reforçar a base, organizar a base, e a gente vai vir com uma base forte. A ideia do Vandic é ele ser diretor de futebol, a gente está conversando com alguns executivos. Ontem o Ari estava em Belém, a gente passou a tarde conversando com o Ari, discutindo com eles, formato, até negociando valores, mas o Ari é um dos nomes que, se a gente tiver realmente o principal nome. É o principal nome, se a gente tiver executivo deve vir. Então o Vandic veio de Marabá, estava ontem com a gente, ele, o Roger, o Fred, todo mundo conversando com o Ari, trocando ideia, mas vai ser alguma coisa muito formada, ou seja, a ideia hoje ainda não fixa é ter o Vandic como diretor, o Ari direto como futebol profissional
e um outro desses ídolos forte no futebol de base. Robigol, a gente vai deixar ele como diretor de engajamento, junto com torcida, trazendo novos parceiros, essa é a nossa ideia. Mas a gente vai ter isso depois que a gente entrar e sentar para conversar. E como tu imagina a questão de investimento no futebol para 2023? Tu falaste que ano passado foi uma folha mais reduzida para o Paraense e depois um pouco mais inchada para o Brasileirão. Esse ano teve uma unidade muito grande entre Paraense e Brasileirão, até pela permanência do Márcio Fernandes. Como que tu pensas para 2023? Investir um pouco mais de grana desde o início do ano ou fazer aquele projeto de uma folha mais enxuta para o Parazão e depois contratar jogadores de nível técnico mais alto para o Brasileirão? Não, a gente já está indo na linha de ter, acho que 80% do elenco já desde o começo do ano. Então, a gente até lançou na nossa plataforma que a gente quer investir 30% a mais do que foi investido esse ano no futebol. A gente acredita que com o Mangueirão a gente vai ter mais renda, vai ter mais público. Nós já estamos com, você falou 1.900.000, mas tem uma notícia que isso aí vai virar 3 Pode milhões. aumentar, né? Vai vir 50% a mais. Então deve vir isso aí, deve ter uma renda com o Mangueirão desse primeiro jogo da fase da Copa do Brasil muito boa. A gente acredita, ainda nós temos sorte, a gente sabe que vai pegar um time bom e vai vir uma renda muito boa. E se a gente conseguir passar uma fase, a gente está com o ano completo já. Então essa é a nossa base. Passar pelo menos uma fase, essa é a nossa meta. Acesso é o primeiro. Passar uma fase, pelo menos, da Copa do Brasil. Título paraense, Copa Verde. Nós estamos se organizando para ir atrás de tudo isso aí. Em relação à renovação de contrato, o Solano veio aqui, Sérgio Solano, que é candidato da oposição, veio aqui, ele falou que teve uma conversa contigo, tu chegou a chamar eles e que deixaram vocês bem à vontade para negociar renovações com o elenco. O Felipe Fernandes veio aqui e falou que não teve conversa, que vocês não foram que eles não foram chamados por vocês para conversar sobre isso. O que de fato aconteceu e como está essa questão de renovação dos jogadores para o ano que vem? Olha, primeiro, o Paysandu não pode parar. Não é uma eleição que vai segurar o Paysandu. Então, a verdade comprovável que eu tenho através de carta e e-mails que a gente passou, eu convidei, na época que a gente começou vamos pensar quem vai ficar, eu convidei o Solano. A resposta, infelizmente, que veio de lá, que eu tenho documentado através de uma carta, manda todo mundo embora, em janeiro a gente vê quem faz. Então, a gente ignorou isso, porque se o Paysandu fosse nessa linha, cair seria fundamental. Então, seria a meta deles. Isso foi do Solano. Do Felipe, eu chamei ele quando a gente começou a negociar bem, mas eu não tive resposta. Então, como eu falei, o Paysandu não pode parar. Lógico que a gente deu continuidade, está negociando com outros, alguns mais pesados, e o próprio executivo a gente está deixando de stand-by, porque o Felipe declarou que não vai ter executivo. Então eu não posso contratar um executivo que, se eu perder, vai ficar para o Felipe. Então isso a gente não vai fazer, mas pode ficar palavrado. Alguns jogadores maiores, a gente está fazendo um pré-contrato deixando apalavrado. Então o Paysandu não está parando. A gente está dando continuidade, devemos renovar com uns 8 ou 9 aí desse ano. Já temos alguns outros de valores menores já contratados e alguns outros de valores maiores já palavrados. Então está sendo assim, mas o Paysandu não pode parar. E se formos nós, dia 8, a gente já vai fazer uma declaração que a gente já renovou, quem a gente já contratou. Se não formos, a gente vai fazer a transição e ver o que eles querem. A meta é ter quantos jogadores para o elenco fechado para o ano que vem? A gente deve ter uma pré-temporada em Barcarena. A gente fez um planejamento para a gente, se Deus quiser, ou para quem vier. Dia 27 a representação, exames médicos, primeiros testes físicos, começar condicionamento físico. E lá pelo dia 4, 5 ir para Barcarena, ficar 15 dias lá e vir para jogar o primeiro. A gente está querendo ir para lá como a gente foi esse ano, com 28 jogadores. Lógico que tem uma parte de uns 8 ou 9 que vem da base. Mas se tirar aí a conta, a gente deve ter 20 contratados, mais uns 7, 8 da base, é o que vai para Barcarena. Márcio Fernandes fica como técnico. Se fomos nós, o Marco Fernandes já está palavrado, já está pré-assinado. A gente acredita muito na continuidade. Por isso que deu certo esse ano e a gente acredita que isso vai ser o sucesso do ano que vem. Thiago, Genilson, Nailo, os jogadores ficam para o ano que vem se o Maurício for eleito. Com certeza.
6.000 sócios adimplentes que tu falaste esse ano, a meta chegar em 10, 4.000 a mais. Como fazer para que tenha mais adesão ao sócio torcedor do Paysandu? Qual que é o teu planejamento para isso? Olha, a gente tinha um cara muito bom no marketing, que infelizmente saiu, foi para o América, que era o Marconi, que vocês conheciam. E a gente está atrás de outro, está fazendo novos programas. A gente tem hoje a Futebol Card, que gere o sócio e gere também a bilheteria. O Paysandu está desenvolvendo um sistema próprio de bilheteria para ter o nosso sistema, mas tem um acordo com a Futebol Card que enquanto a gente não tiver o nosso pronto, ele ainda vai gerir as nossas bilheterias. E a gente está trazendo expectativas e experiências de marketing de outros lugares para esse ano. Então, assim que acabar o resultado da eleição, a gente deve indicar diretor de marketing e começar as campanhas para chegar nesses 10.000. Mas isso aí vem do próprio futebol. Então, o futebol bom, como a gente apresentou esse ano, fez chegar nos 6.000. Então, a gente acredita que a continuidade disso vai bater tranquilamente nos 10.000. Tu falou no início que o Paysandu voltou a ter um bom relacionamento com a torcida voltou. Isso a gente consegue enxergar, né? O torcedor ele abraçou muito o Paysandu neste ano. Mas ainda tem aquela questão do torcedor entrar na Curuzu para assistir treino. Como o Maurício pretende nesse detalhe de relacionamento com o torcedor em dia de treino? A gente já começou esse ano a abrir treino algumas vezes, mas já falamos com o Márcio, porque isso depende muito do técnico, da diretoria. Então o Van Dijk já tem essa mesma vontade nossa e o Márcio já é bem entendido. A gente deve ter mais e mais treinos abertos a cada vez. Tá certo. A gente precisa encerrar. Então, aquela última, né? Aquela selada que a gente já fez para todo mundo. 30 minutos já de podcast. Maurício, o objetivo do Paysandu é subir. É o grande foco do ano que vem e dos próximos 2 anos, caso seja reeleito. O que tu achas que deve mudar no Paysandu e o que deve ser mantido? Sabe aquelas promessas de 100 dias de governo? Sim. O que tu pensas para ser urgente no Paysandu para que esse objetivo seja cumprido, de preferência no primeiro ano? Né? Eu acho que a palavra-chave é continuidade. Sabe? A gente tem mostrado que do primeiro para o segundo ano as coisas evoluíram. Então, pandemia a gente não pode considerar muito, mas do Ricardo, o primeiro evoluíram, para o segundo evoluíram, porque a gente acredita muito na continuidade, como aconteceu no passado no Paysandu. Então, a gente acredita que mantendo uma base forte, começando com uma base forte, a comissão técnica progredindo, então ajustando alguns detalhes que a gente viu de erro esse ano, diria para vocês que um forte é a parte psicológica que a gente tem que tratar. A gente acredita que esse é o caminho das coisas darem certo no futebol. Na parte administrativa, na parte financeira, continuar com isso, saneamento de dívida, acabar com os sustos que vêm do passado e continuar investindo em tecnologia, na parte, e principalmente o CT. Então, a nossa meta, eu diria para você, que é B esse ano e A em 2024. Essa vai ser a meta que todo mundo vai falar dentro do Paysandu. Eu nunca esqueço quando a gente ganhou aquele campeonato paraense em cima da Tuna, que a gente perdeu lá, todo mundo falou, puta, não vamos ganhar. A gente falava, olha, do porteiro até o presidente, nessa semana, que ficou, foi até o Wilton que ficou, todo mundo só falava nisso. Então a palavra de ordem da Curuzu nesses 2 anos vai ser Série B em 2023 e Série A em 2024. Então essa vai ser a meta e a palavra dentro do Paysandu. Tá certo. Então é isso, Júnior. Valeu. Valeu, Alexandre. Obrigado, Maurício, por ter vindo aqui com a gente. Valeu, Maurício. Muito obrigado pela tua palavra. Boa sorte aí, dia 7 de dezembro, eleições do Paysandu. Valeu por ter vindo. Obrigado vocês aí pelo espaço. O Paysandu está aberto. A gente, aproveitando que o Júnior falou e você também, a gente abriu um pouco mais, chegou mais perto da imprensa. E esse ano vai ser assim. A gente deve chegar cada vez mais perto da imprensa, porque a gente acredita que imprensa, torcida, Paysandu, futebol é uma coisa só e nós vamos junto. Obrigado a vocês. Exatamente. Rapaziada, então a gente encerra hoje essa nossa série de entrevistas com os candidatos à presidência do Paysandu para os próximos 2 anos. Entra lá no RomaCast se quiser ouvir as entrevistas com os outros candidatos que a gente entrevistou. Também no nosso YouTube está tudo em formato de videocast, youtube.com/RomaNews. Entra lá na nossa editoria de esporte que a gente vai acompanhar, claro, a eleição do Paysandu, vai acompanhar a Copa do Mundo, tem podzão ao vivo de Copa nos Jogos do Brasil. Vamos lá, rumo ao Hexa, e a gente volta na semana que vem. Segunda-feira tem podzão ao vivo para falar de Brasil e Suíça pela segunda rodada da Copa do Mundo. Valeu, um grande abraço, tamo junto.